A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, tá? Esse aqui é o nosso canal de estudos da Palavra de Deus, tá? Nós fazemos interpretação bíblica aqui, né? Passamos aí alguns vídeos aí que falam sobre a Palavra de Deus. Mas aqui nós estamos no apoio à Escola Bíblica Dominical, tá? E aí também a gente se liga aí no nosso blog, o Clube da Teologia, que também dá esse suporte, esses subsídios para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então vamos aí a mais um vídeo aí, né, que fala sobre a escola bíblica, e é um vídeo da aula de número 3 da revista da editora Betel, revista editora Betel de adultos, né, a revista aí para adultos da editora Betel, a lição de número 3, a aula para ser ensinada ministrada em 16 de janeiro, tá? E vamos aí a mais essa aula. Lembrando que eu vou deixar aí, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para essa lição que está lá no nosso blog, Clube da Teologia, tá bom? E vou deixar o link também para o subsídio da lição. E também o link para você adquirir o meu livro aí, O Maior Milagre de Jesus, que é o nosso livro que está aí nas livrarias do país. Amém? Bom, então vamos à lição. Lição de número 3, 16 de janeiro, e o tema da lição é Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Tá? Esse aqui é o tema da lição, o textual é Ezequiel 3, verso 17, a parte A. Tá? E aí, essa lição, vamos aí para a nossa introdução, e aí na introdução eu deixo assim uma orientação para o professor tomar, se ambientar na lição. Então, o que ele vai fazer nessa lição? Essa lição você vai transmitir para os alunos ali aquela situação metafórica que a Bíblia coloca, como Ezequiel um atalaia, né? Aí, o que era um atalaia? Aí convém saber isso para poder passar toda a lição conforme o comentarista colocou aí. A ideia é a seguinte, é você mostrar o que o atalaia fazia, o que ele deveria fazer, e aí colocar como Ezequiel, né, ele estava nessa função espiritual de atalaia, e isso aplicando para nós hoje, nós os servos de Cristo hoje. Nós precisamos ter essa aplicação aqui para a nossa vida, né? E você para a sua vida, ensinar isso aí para os alunos, tá bom? Bom, então vamos ver aqui, né? Primeiramente a gente tem que entender o que era o atalaia, tá? O atalaia, ele era um guarda que ele ficava em cima do muro, nas torres, né? Geralmente as muralhas de Israel ou do palácio ou alguma fortaleza daquele período, ela tinha torres de vigias, né? Elas ficavam às vezes afastadas do muro, às vezes em cima do muro. E essas torres abrigavam o atalaia, que era aquela pessoa que ficava, aquele sentinela que ficava ali para olhar, vigiar, tomar conta do caminho, né? Era uma sentinela. E aí ele tinha função, pelo menos duas funções aí se destaca do atalaia, que era de anunciar. Então ele tinha que vigiar, né? E tinha que anunciar as autoridades que chegavam, né? Ele tinha que falar quando o rei estava saindo, quando estava voltando, e também ele tinha que dar o alerta, né, o alarme para o caso de uma invasão inimiga. Quando o inimigo se aproximasse, um exemplo, né, se ele estava olhando lá olhando assim lá pro horizonte lá e visse uma tropa, né, de soldados se aproximando, então ele tinha que soar o alarme, porque poderia ser um ataque inimigo, né? Então assim, essa era a função do atalaia. Aqui a Bíblia pega e compara Ezequiel a um atalaia, e aqui o comentarista está trazendo isso para nós hoje, né? Como era Ezequiel, também devemos nós ser como atalaias. E aí nós temos que alertar o povo, assim como Ezequiel alertou os cativos de Israel ali, né, em Babilônia, né? Então nós também temos que alertar o povo de Deus, amém? Então vamos aí a essa lição. O primeiro tópico tem como título O Verdadeiro Profeta de Deus, e o subtópico 1.1, o título é assim: deve ser da mais alta confiabilidade, né? Falando que o profeta de Deus deve ser da mais alta confiabilidade.
Bom, separei essa parte que diz assim, ó, o profeta não pode ser aventureiro, né? Ou seja, o que é um aventureiro, né? O aventureiro é aquela pessoa que ele sai de cidade em cidade, né? Ele não tem apego a uma cidade, ele não tem raízes em lugar nenhum, né? Como um turista, né? Então o profeta ele não pode ser um aventureiro sem apego, sem vínculos com o povo de Deus, não. Ele é uma pessoa com vínculo, é uma pessoa com raízes numa igreja, né? No povo. Então ele não pode se comportar como um aventureiro, tá? Então é isso aqui que está falando. Bom, aí eu separei também a parte que diz aí nesse subtópico: advertir o povo da destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência. Tá? Aqui está se referindo ao castigo dos ímpios, né? Então o atalaia, né? O profeta, o verdadeiro profeta no caso, né? Ele tinha que advertir o povo da destruição iminente, né? Então essa é a função dos ministros hoje, né? Nós somos como atalaias de Deus, né? Então temos que advertir o povo disso. Porque isso aqui vai contra o evangelho que é pregado hoje por aí, né? O evangelho da autoajuda, né? O evangelho para as pessoas se sentir bem. Mas o evangelho, ele tem a função, né, de alertar o povo, tá? De deixar o povo ciente, né? O povo de Deus ciente do que do que virá no futuro, né? Do julgamento, do juízo. Tudo isso tem que ser falado, né? Bom, aí vamos para o próximo aí, né? 1.2. O título desse tópico, desse subtópico é deve internalizar a palavra, tá? Aqui separei essa parte que diz assim, ó, um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, tá? Falando aqui ali daquela visão, né, do rolo, né? Onde o profeta Jeremias fala que viu um rolo, né? E ele comeu o rolo, né? Aí aqui, sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: a melhor solução para isso é a leitura diária da Bíblia, tá? Então, primeiro, aqui está falando assim, ó, o servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, né? Então, a melhor forma de você ter a palavra dentro de si é você ler a palavra. E isso, para que ela seja, né, faça diferença na nossa vida, tem que ser lida diariamente. Todo dia você tem que ler a palavra de Deus. Todo dia você tem que examinar as escrituras, ler a palavra de Deus, tá? Isso aqui é o ensinamento da lição e é preciso ser colocado em prática na nossa vida. Bom, aqui separei a parte que diz aí, ó, comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem de Deus, né? Então, aqui significa o seguinte, né? Comer o rolo, né? Sobre isso eu escrevi, ó, alguns são hábeis para ensinar, exortar e outros ao conhecimento da palavra, mas não buscam nem aprendem a palavra, né? Então, aqui eu estou falando de pessoas que têm a habilidade de exortar e tudo, mas aí não faz aquilo ali que está falando. Comer o rolo. O que é comer o rolo, né? Alguns até entendem que alguém comeu o rolo quando deixou de falar o que Deus mandou, né? Engoliu o rolo. Mas aqui dentro da metáfora ali diz o seguinte: comer o rolo é trazer a palavra para dentro da sua vida. Então, primeiro o profeta ele tinha que receber a palavra, tá? Ou seja, eu não posso dar o que eu não tenho. Como é que eu posso falar da mensagem da palavra se eu não tiver a palavra? Tá? Isso aqui é a interpretação para essa visão, né? Para essa metáfora de comer o rolo, né? O profeta comeu o rolo e aquele rolo, aquela palavra, foi doce à boca e amargo no estômago, tá? Então, é isso aqui que nós temos que entender. O profeta de Deus, né, um atalaia de Deus, um ministro de Cristo, hoje, ele precisa primeiro absorver a palavra, para depois ensinar a palavra, tá? Aí que fala dela ser doce, né, agradável ao paladar, né? É assim que é a palavra, olha só. Ela é agradável quando você
você coloca ela dentro, né? Quando você lê a palavra, é bonito tudo, mas o ato de engolir ela significa você colocá-la em prática na sua vida, e aí às vezes ela é amarga, né? Aí ela vai ser, é difícil, porque colocar a palavra em prática não é fácil, e aí ela se torna amarga para nós, né? Tá bom? Então vamos lá, continuando aí, né? Vamos para o próximo subtópico. 1.3, o tema é: deve ser consciente da sua missão. Aqui separei essa parte que diz aqui, ó, a pregação é ordenada na palavra de Deus. Aí separei essa parte aí, né? E sobre isso eu escrevi o seguinte: a pregação mencionada aqui não é a que se faz nos púlpitos, mas se refere a toda a pregação feita pelos crentes nas ruas, local de trabalho, né? Então ele está falando aqui que nós, como atalaias, nós temos que ministrar a palavra, né? Isso é uma ordenança que pesa sobre nós, tá? Só que eu estou esclarecendo aqui, né? Isso aqui é o que eu coloquei no blog, né? Eu estou esclarecendo o seguinte, que não está se referindo à pregação feita nos púlpitos, né? Nos congressos, nas reuniões. Não, está se referindo a todo tipo de pregação. Se você fala para um colega de trabalho, é uma pregação. Se você está na rede social e fala do amor de Cristo para alguém na rede social, é uma pregação da palavra. Então a pregação da palavra em todas as amplitudes, né? Todos os modos, né? Que você pregar a palavra é uma pregação. E isso é importante, é um dever, né, que nós temos, tá bom? Continuando aí, vamos, separei também a parte que diz aí, ó, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, né? Isso aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo, tá, a Timóteo. E aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte, né? Isso aqui é até interessante, né? A palavra usada para tempo aqui é kairos, que significa tempo oportuno, né? Então é diferente daquela palavra que também tem no grego para tempo, que é kronos, que significa tempo, momentos, né? Horas, né? Mas Paulo não usou essa palavra, usou kairos, que é o tempo oportuno, ou oportunidade. Então Paulo está falando para Timóteo que ele deveria pregar a palavra, né? Nas oportunidades e fora das oportunidades. Ele deveria pregar tanto quando tivesse oportunidade, como quando não tivesse oportunidade. Então ele deveria criar as oportunidades. É isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Muito interessante isso aqui. Eu vou colocar depois numa interpretação bíblica aí lá aqui no canal e lá no blog, né? Bom, no tópico 2, o título é Deus não tem prazer na morte do ímpio. O 2.1 eu pulei, né, esse subtópico. E vamos para o 2.2. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Tá? E aqui separei essa parte que diz aí, ó, a pessoa viver durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que não é porque você serviu a Deus, né, está numa igreja, fez o que é reto, que depois você vai para o mundo que aquilo ali vai contar. Não vai contar mais não. Aqui está falando que não conta mais. Aí a pessoa depois foi para o mundo e está achando que todo aquele período que fez o bem vai contar. Não, aquilo ali vai ser apagado. Tá? Eu separei até o texto de Ezequiel 18, verso 24, que fala sobre isso, né? Que ensina sobre isso. Deus, a condição imediata nossa é que importa, né? Deus não leva em conta o que você fez no passado. Assim como se você recebeu Jesus como Salvador, Deus não vai levar em conta o que você fez de errado no passado. Também, se você, estando na presença de Deus, se afastar, se desviar, Deus também não vai levar em conta o que você fez de certo. Isso aqui é importantíssimo. As pessoas têm que saber disso, né? Então, aqui, o dever do atalaia é alertar o povo disso daí. Falar isso para a igreja tem que saber disso. Porque tem crente que parece que não sabe disso, né? Se afasta da presença de Deus com uma facilidade tão grande, né? Bom, o 2.3, o título desse subtópico é a responsabilidade da igreja atual, tá? E aí
separei essa parte que diz aqui: deixará a igreja morna e iludida. Aqui está falando das pessoas que que a pessoa que não aceitar essa responsabilidade, né, e não pregar o que é correto, ele vai deixar a igreja morna, né, e iludida. Se ele passar, aqui está mais para os ministros, né, para os homens de Deus que têm esse conhecimento aqui, tá? Nós precisamos alertar o povo como atalaias, não passar a mão sobre o pecado, não encobrir o erro, tá? E aqui é um alerta, tá bom? Aqui é um alerta. Aqui é o seguinte: a mornidão, né? Eu explico aqui o que é a mornidão. Isso aqui é importante, né? Em Apocalipse fala dessa mornidão dos últimos dias, né? Aquela carta à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, aí ele fala que o morno, Jesus ele fala que o morno ele vomitará da sua boca, tá? Aquele que tem a sua vida morna, né? Então essa mornidão é uma condição de muitos crentes hoje. A Bíblia dá o alerta sobre isso, e os atalaias de Cristo, você ministro, tem que falar isso. Professor de escola dominical tem que alertar o povo disso. O que é a mornidão? Temos que entender esse conceito. A mornidão é aquele que não é nem quente nem frio, não é nem forte nem fraco, ele é o mais ou menos. Essa condição é pior do que ser fraco, porque o fraco, uma hora, ele pode ser pego pela palavra, né? O forte não, já está na presença de Deus. Mas o meio, mais ou menos, não. Ele mais ou menos ele acha que está certo, ele acha que está bem, né? Esse é um problema, tá bom? Então, isso aqui fala da mornidão, que dos últimos dias, né? Muitos são assim, e é bom o ministro de Cristo dar esse alerta. O que é um crente morno? Tem muitos nas igrejas hoje, né? Aqui separei também a parte que fala aqui, ó, não proclamando a verdade com medo de represálias ou algum dano, tá? Isso aqui, alguns líderes, aqui é um alerta que eu dou também, né? Alguns líderes, eles se encaixam aqui, eles estão enquadrados nisso daqui. Por quê? Eles têm medo de falar a verdade, né? Com medo de perder certas regalias, medo de perder membro, medo de perder dízimos, né? Ofertas, apoios, tá? E aí o que eles fazem? Eles deixam de falar a verdade, deixam de combater o pecado dentro da igreja onde ele dirige, onde ele tem responsabilidade. Então isso aqui é importantíssimo, porque fala de algo que está acontecendo agora, né? Bom, então vamos para o tópico 3. O tema desse tópico é: muitos são ouvintes, mas não praticantes. Outro problema muito dos nossos dias. E o ministro de Cristo, profetas de Deus, atalaias de Cristo. Lembrando que convém sempre, né, mostrar nossa função como atalaias de Jesus, dar o alerta para o povo desses enganos aqui, essas problemáticas aqui que está sendo apontada. Então vamos ver aqui. O 3.1, o título é: Deus abomina a presunção, tá? Aí de cara aqui você já tem que saber o que é presunção. O que é a presunção? É a pessoa achar que é algo, né, sem ser, ou achar que está bem e não está bem. Isso é uma presunção, né? Bom, aqui separei a parte que diz aí, ó: muitos judeus no tempo de Jesus achavam que não necessitavam de salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão, tá? Só que aquele problema da época de Jesus hoje está travestido de outras formas, né? É aqueles cristãos, aqueles crentes que às vezes estão no hall de uma igreja, no hall de membros, e acha que está bem, porque está fazendo parte. Alguns tomam santa ceia e acham que estão bem, e às vezes não estão. O próprio Senhor Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força. Existe um esforço para você conquistar a salvação, né? Porque tem uma caminhada. O ladrão na cruz, ele recebeu Jesus, mas ele já ia morrer, ele não ia ter essa caminhada que nós temos. Graças a Deus que nós não morremos ao aceitar Jesus, então estamos na caminhada. Então temos que vigiar, temos que fazer o que Jesus falou: negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo. Tudo isso precisamos fazer, né?
E não podemos ter a presunção de achar que, não, estou muito bem só porque eu estou no hall de membros, sendo que lá em Apocalipse, lá em Mateus, Jesus fala de alguns que naquele grande dia vai chegar diante do Senhor e vai falar: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos isso, isso e aquilo. E Jesus vai falar: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né? Por causa disso daí, por causa da presunção. A pessoa achou que estava bem e não estava bem, né? Então isso aqui é importante dar o alerta para o povo. O problema é quando a pessoa acha que está bem, né? E enquanto nós estamos aqui nessa caminhada, irmão, temos que vigiar todos os dias. Todos os dias descer à casa do oleiro, todos os dias examinar a palavra de Deus, todos os dias pedir misericórdia ao Senhor. O 3.2, o tema desse subtópico é ouvintes, mas não obedientes. Aqui separei essa parte que diz aí, ó: hoje muitos vão às reuniões da igreja por ir. Algumas pessoas vão à igreja porque se sentem bem. Aí isso aqui foi o que eu escrevi, né? Algumas pessoas vão à igreja porque se sentem bem nos cultos, tá? Mas não desejam assumir qualquer compromisso com o Senhor da obra. Eles só querem estar aí porque se sente bem. Isso está sendo muito comum, irmão. Eu conheço pessoas assim. Vai nos cultos, gosta de ouvir a mensagem, mas fora dali a pessoa leva a vida dela, fala palavrão, né? Normal, não tem nenhum compromisso com a igreja nenhum, nem com pastor nenhum, né? Então muitas pessoas fazem isso. É o problema do evangelho da autoajuda, né? O evangelho para ajudar as pessoas a se sentirem melhor. E o evangelho não é para isso. Evangelho é para a salvação das almas, para a libertação de vidas. É para isso que é o evangelho, né? Então as pessoas têm que tomar esse cuidado aí, né? Vamos para o 3.3. O título é: o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Esse aqui é um subtópico, né? 3.3. O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Separei a parte que diz aí, ó: tinha a incumbência de advertir seus compatriotas. Aqui é a incumbência de Ezequiel como atalaia, né? E também é a nossa incumbência, né? Nós temos que advertir o povo de Deus desse problema aqui, né? Aquele que não se converter, ele morrerá nos seus delitos, tá? Isso aqui é um alerta para a igreja, um alerta para o povo de Deus. E quem é que vai dar esse alerta? Quem é que tem que ministrar isso aqui? Quem é que tem que falar essas verdades aqui? É você que conhece a palavra, você que é ministro de Cristo, você que é dirigente de igreja, e você que está ouvindo essa aula aqui, futuramente vai receber essa responsabilidade, tem essa função, né, de ministrar isso daqui ao povo. Então o evangelho não é só para autoajuda, para fazer as pessoas se sentir bem dentro da igreja, não é só para isso não. O evangelho é para ministrar ao povo do que vai acontecer nos últimos dias, do fim que terá os ímpios. É para alertar mesmo, é para deixar as pessoas mesmo preocupadas, né? Hoje tem um evangelho light, a gente vê aí que quase não se fala mais de Apocalipse, quase não se fala mais, né, do pós-arrebatamento, do inferno. Fala mais, é um evangelho para deixar as pessoas bem, né? Para ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Então tem que tomar cuidado, porque isso não é a prioridade do evangelho. O evangelho é para fazer com que, para mostrar ao povo que o que Deus vai nos dar de bênção aqui é para o nosso sustento, é para nós podermos conduzir a nossa família com dignidade. Não é para ninguém ficar rico, esse não é o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho não é para curar todo mundo, não é esse o objetivo. Muitas pessoas não vão ser curadas. Quantos irmãos morreram de Covid? Quantas pessoas morreram de enfermidades? Se o objetivo fosse curar, não ia ter idosos na igreja, né? Digo assim, não ia ter morte na igreja, né? Todo mundo ia ficar idoso e ia ter longevidade, né? E só depois, a partir depois, dormindo com 130, 150 anos. E não é assim.
O evangelho, ele deixa a vida seguir normal. O crente também morre de doença, o crente também morre de velhice, tá? Porque o evangelho, o que é importante para o evangelho é anunciar a palavra de Deus para as pessoas, para levar as pessoas para o céu, né? A nossa morada não é aqui. Então, essa aqui, o servo de Cristo, o atalaia de Jesus, ele tem essa função de alertar o povo disso aqui, tá? Então, cada tópico aí dessa lição, ele bate isso daí, e é importante ensinar isso para os alunos, tá? Você, professor, né, se conscientiza bem dessa lição e ensina bem os alunos dentro dessa temática aqui, né, que cada um é ou será um atalaia do Senhor nesta terra, no meio do povo de Deus. Amém? Então aqui é a nossa conclusão, né? Recomendo sempre a nossa recomendação de praxe, né? Fazer a revisão, bate os pontos aí mais importantes. É interessante você formalizar, fazer aí uma revisão bem legal, bem completa aí, de que foi batido em cada tópico, bem rápido, assim, bem resumida, tá bom? Elabora aí as perguntas, né? Essa lição da Betel não tem perguntas, você faz aí uma pergunta aí, né? Passa aí para os alunos, para poder, né, dinamizar um pouco a aula, tá bom? E ore com a classe, amém? Além de convidar eles para a próxima aula aí, tá? Então esse aqui é o nosso vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Deixa aí um like aí no nosso vídeo e compartilha com outros irmãos, né? Traga mais irmãos para conhecer o canal. Recomende aí para os nossos irmãos em Cristo, professores de escola dominical que você conhecer, amém? Apresenta aí o nosso trabalho aí. Deus abençoe a sua vida. Lembro aí dos irmãos adquirirem aí o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? É um livro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tá? Invertido aí por causa da câmera. Eu tô usando a câmera frontal aqui, tá bom? Mas o título é O Maior Milagre de Jesus, tá? É para você passar aí, poder adquirir. Pode pedir até pelo WhatsApp, fala comigo, eu pego aí o teu endereço e mando para você autografado, tá? Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, uma boa aula. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Tudo de bom.